Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Mando aqui então meu forte abraço a todos os amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, aos inscritos que acompanham a este trabalho, a você que está novato aqui no canal, que chegou agora há pouco, e que não é religioso, né? Seja muito bem-vindo. Você religioso seria muito bem-vindo, né? Se você tivesse raciocínio, porque o problema do religioso é que eu aviso que é um canal 100% ateísta, onde eu vou contestar, eu vou bater duro em cima dessas divindades que jamais se apresentam para a humanidade. O tal do Cristo, adorado por eles, o popstar da Galileia, criado pelo Império Romano, e as outras milhares de divindades, também o Deus do Antigo Testamento, que não é antigo para os judeus. E aí o crente assiste até o final o vídeo, fica furioso, né? E aí começa a revolta do crente, né? Ele se revolta contra nós ateístas, né, que estamos aqui para ajudá-lo a libertar-se dessa escravidão a qual ele foi mergulhado quando criança, né, jogado ali em uma banheira fria de templo ou igreja e condenado sobre o duro jugo, esse terror psicológico sobre as crianças que passam uma vida inteira acreditando nessa fantasia, porque é assim que eles querem, né? Vocês algemados, presos, acorrentados, atrelados ao sistema religioso, sentado em um banco frio de templo ou igreja por toda a sua vida e aí passar essa maldita herança de geração em geração. O crente fica furioso, assiste o vídeo até o final, aí fica furioso, né? Aí tece ali seu comentário de cunho maldoso, malicioso, com ameaça, xingamento, tenta usar a falácia, mas a falácia sempre perderá para a lógica e para a razão. Então, se você tem capacidade de encarar a verdade, crente, seja muito bem-vindo. Caso contrário, eu te dou o livre-arbítrio para você escolher aí no YouTube centenas, se não milhares de canais religiosos de todo tipo de religião, onde vai te manter você preso a uma crença, né? Essa necessidade extrema que vocês têm de acreditar em alguma coisa, né? Se tem necessidade de acreditar em alguma coisa, acredite ainda no ser humano, na capacidade do ser humano de superar a primitividade. E essa capacidade, né, de superar essa primitividade, isso dito até pelo, né, Sigmund Freud, só será superada exatamente com conhecimento. Por isso que o sistema religioso nunca serviu para porcaria nenhuma, porque sempre manteve as pessoas presas, né, à crença. E a crença é a algema da tua escravidão. É essa crença, sabe, que eles querem empurrar desde pequeno e nas escolas, colégios, universidades. É por isso, né, que tem pessoas formadas, doutor, médico, advogado, promotor, juiz, desembargador, presidente da República, mas ainda, para a religião, são apenas ovelhas, né? São atrelados a esse sistema porque jamais procuraram estudar sobre aquilo que foi plantado na cabeça dele desde pequenininha, né? Aquela ameaça, aquele terror psicológico, né? Papai Cecel castiga, até porque, né, na etimologia da palavra, a palavra Deus é exatamente papai do céu. É uma necessidade que tem o ser humano, né, primitivo, de ter ali uma divindade, né, que esteja o tempo todo olhando, né, protegendo, como eles supõem que o Deus bíblico protege, né, como está escrito no livro forjado, plagiado, desde o Antigo até o Novo Testamento, e isso em toda a raça humana, toda a humanidade. São milhões de livros sagrados, milhões de divindades, e nenhum Deus jamais se apresentou para toda a humanidade. E a razão é muito simples. Não existe divindade alguma porque homens criam deuses e não deuses criam homens. Encare essa realidade e saia deste mundo. Encare a vida como ela é e respeite as pessoas diferentes, né, que por que são diferentes? Para eles, porque o igual é acreditar, ter uma crença, né? E o crente fica furioso quando encontra alguém que discorda, né? Que esfrega na cara deles que foram enganados, estão sendo enganados, explorados por líderes religiosos, né? Uns caras que lá atrás criaram, né, os espertos, porque a humanidade começou a adorar deuses, né? Adoravam astros, né? O sol sempre foi o Deus mais adorado, porque o ser humano primitivo tinha um terrível medo que ao anoitecer, o sol não nascesse de novo. Era o sol, é o sol que traz a vida ao planeta, fecunda a terra, traz a plantação, né? A comida, o alimento para o ser humano, né? E até nós mesmos, nosso próprio corpo necessita dos raios solares. Sem o sol, a vida seria extinta no planeta, e esse era o grande medo, né? E por isso que todos os deuses criados lá, Mitra, Hora, Dionísio, né, Tamuz, Jesus Cristo, são homenagem ao sol, deuses solares, né? Mas isso é difícil para o crente entender. Então, começando daqui, da Bíblia. Ah, mas você fala mais do cristianismo, por que não fala das outras religiões, né? O crente tem esse retardo na cabeça. Porque nasci em um país debaixo do jugo romano, que é o cristianismo. E essa é a razão de falarmos mais do cristianismo, crente. Acorde, meu amigo.
né? Aí o crente diz, não, porque você não vai falar do Islã, tá com medo do Islã? Não, meu amigo. Eu não vivo debaixo do jugo islâmico. Aqui no Brasil não temos bancada islâmica lá no Congresso, né? Não são os islãs que batem na nossa porta, que estão dentro do ônibus, nas praças, pregando, com caixa de som no meio da rua, gritando com a Bíblia, empurrando essa porcaria, essa fantasia para iludir mais ainda, deixar as pessoas mais loucas, porque o crente é completamente retardado. E quanto mais empurra essa divindade na cabeça dele, mais retira, né, por completo os restos de neurônios que sobrou na cabeça dessa pobre ovelha, né, que é ali no banco frio da igreja, é ali onde é arrancado a lã, a pele, eles comem a carne, deixam teus ossos de troféus, já que teu pai também era cristão, teu avô, teu bisavô, teu trisavô, teu tetravô e por aí em diante, desde a criação, da invenção dessa divindade, o cristianismo aqui no Brasil. Agora saiba, crente, quando você diz que nós temos medo do Islã, né, na verdade são vocês que têm. Até porque um Deus tão fajuto, tão vagabundo, que precisa de seres humanos. Ele tem criado um universo, né, segundo eles dizem. Mas precisa do ser humano para escrever para ele, né? Não é verdade? E o que é que ele escreveu nesta porcaria desse popstar da Galileia que nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do retardado cristão? Ele disse o seguinte, né? E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Marcos capítulo 16, versículo 15. Então ele não falou para mim, né? Até porque você gosta de arrogar também que nós somos anticristo. Primeiramente, nascemos depois dessa merda. Não é que Jesus morreu por você. Foda-se. Ninguém pediu para ele morrer porra nenhuma, até porque não morreu. Jesus nunca existiu. Ele é uma criação romana. Historiadores da época, eu já falei em vários vídeos, né? Mais de 40 deviam cruzar com Jesus na esquina, né? Fazendo todo tipo de milagre. Jesus, né? Transforma esse litro de água aqui em vinho que eu estou afim de tomar uma, né? Deviam cruzar com Jesus, né? O cara que fazia todas essas peripécias, cuspir, né? Fazer cego enxergar, né? Com lodo que fez, lama que fez do chão no cuspe, ressuscitar pessoas, né? Fazer, né, paraplégico andar, sabe? Toda essa peripécia, esse cara deveria ser muito famoso. No entanto, historiador algum fala. E o que tem crente retardado? Ah, mas Flávio José falou, né? Mentira! É fraude da igreja. Porque a igreja, quando inventou isso, começou a procurar provas, como não achou nada, porque não existe, aí eles começam a forjar. Igreja da Natividade, onde Jesus nasceu, fraude, né? Igreja onde Jesus ressuscitou, fraude, né? A prego da cruz de Cristo, fraude. Manto de Santo Sudário, fraude. Tudo fraude porque não existe e jamais existirá mais alguma divindade inventada depois da tecnologia. E principalmente a internet, né? Que veio para dar uma pancada e trazer o conhecimento para muitas pessoas, né? Você tem descrença na ciência, mas está me ouvindo, me assistindo agora através, né, de uma tecnologia criada por homens, inclusive ateus, a grande maioria, sabe? Porque se dependesse da ciência, vivíamos ainda lá preso, atrelado àquela primitividade. Um Deus que nunca deu nada para aquele povo que o criou. Isso é exemplo do Deus do deserto, né? Um povo que vivia ali, os hebreus no deserto, e tenda como nômades, né, de cima para baixo ali, comendo poeira no meio do deserto, uma puta de uma inveja dos assírios, babilônicos, sumérios, egípcios, sabe, acadianos, uma porrada de civilização que tinha ali, civilizações prósperas e adoravam a vários deuses, eram panteões de deuses. O povo do deserto, com pura inveja, né, também criou uma divindade para eles, né, inclusive no primeiro capítulo da Gênesis, politeísta também, era o deus El, e ele próprio criou a esposa dele, Aserá, só não criou a sogra, né, mas criou, e o filho deles é o Baal na Bíblia, né? Já no segundo capítulo, primeiro capítulo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O tal do Deus não estava só. Já no segundo capítulo, aí então inventa-se o Deus Yahvé, lá de Canaã, né? Quando ali o suposto Josué entrou em Canaã. Mas na verdade isso foi, né, o rei Josias lá no templo, né? Que diz ter encontrado o livro de Deuteronômio, colocou o próprio nome dele lá e agora se põe como profeta. E o besta é sempre o que acredita. Esses caras que encontram com essas divindades sempre estão sob efeito de entorpecente. Pode prestar atenção, até porque dentro da própria Bíblia, os rituais, né, muitos rituais com sacrifício, espirrar sangue no altar, Deus adora ver o cheiro da carne queimando, sacrificava os pobres dos animais. Ah, Deus ama toda criatura, teu rabo. O Deus bíblico é um puto de um carniceiro, porque inventaram Jesus Cristo. Né? Inventaram exatamente para encobrir a maldade do Antigo Testamento, para que os judeus seguissem, na verdade, para conter a guerra judaica, porque o Império Romano havia se expandido demais, tomado centenas de cidades, e cada cidade tinha suas próprias divindades, né? Mas agora fica muito mais fácil ter uma divindade única. E essa ideia
Esse conceito de Deus monoteísta foi criado lá no Egito com o faraó Akhenaton, né? Adorador do Deus Sol. E quando o crente fala Amém, né? Amém é a junção de dois deuses egípcios, Amon e Ra, Amon-Ra, né? Que é exatamente o Deus Sol. Horus é o Sol, sabe? Jesus é o Sol, ele próprio diz, eu sou a luz do mundo, ele é o Lúcifer. A própria igreja católica faz reverência, cânticos a Lúcifer, porque Lúcifer é portador da luz, né? E é tudo referência ao Sol. Você observe a roupa do Papa. Ele está vestido de peixe e com o sol na mão, sabe? A era de peixes e com os raios de sol na mão. Basta você observar. Se você for um bom observador, você percebe toda a face que é tudo isso. E aí você começa a investigar, porque o crente tem até medo de estudar, sabe? E esse Deus primitivo, ele fazia ali o incenso ali, era o cânhamo, era a maconha. E só o líder religioso Moisés, Josué, que era pupilo de Moisés, né? Moisés nunca existiu também, né? O Abraão, né? E esses carniceiros, o Davi, o Salomão, essa porrada de vagabundo, assassinos da Bíblia aí, né? Assassinos bíblicos, né? A Bíblia que deveria ser assassinada, esse livro podre, se fosse reais as histórias lá dentro, se espremesse, desceria sangue das páginas da Bíblia. Só tem perversidade dentro da Bíblia e o crente adora. E tudo é permitido na cabeça do crente porque ele pode, ele é Deus. Ele criou o ser humano, ele pode matar. Então tu deu, né? A tua contribuição para, né, fazer teu filho. Faz o seguinte, já que tu contribuiu para fazer teu filho, mata-o. Tem direito de fazer isso? Não, mas a Bíblia dá essa ordem sim. Se seu filho for quanto mais, tem que levar lá na porta lá, porra dos sacerdotes, filho de rapariga, e apedrejar o filho até a morte. Sabe? Isso é o que tem dentro da Bíblia. E o Novo Testamento, a invenção dos romanos, não nega nada disso. Porque os romanos até queriam que os judeus seguissem, né? Na revolta judaica, isso foi forjado a partir do imperador Vespasiano, se concretiza lá no concílio de Nicéia com o imperador Constantino, e a partir disso, então, sabe, passa a invadir as terras para matar, roubar, pilhar, destruir. Né? A mesma coisa que o povo hebreu fazia, que o povo judeu fazia, que o Islã faz, porque são a mesma divindade do Deus de Abraão, criado no meio do deserto, sabe? E o cristianismo parte, então, para as cruzadas, para matar, pelos mercenários, né, cristãos, para matar a pessoa, cortar grávida ao meio, as mesmas atrocidades, né? Inclusive que até nos dias de hoje, esse Deus que chegou aqui de navio no Brasil, matou os índios, escravizou os índios, sabe? Tomou-lhe os deuses deles, empurrou o cristianismo e tinha o preceito de matar os índios, né? Sobre a desculpa de que eles eram hereges, logo eram de Satanás. E passou-se 720 anos de Inquisição, matando as pessoas, matava toda a família para ficar com os bens. Por isso que a Igreja Católica é rica. Esse mesmo Deus criado no deserto por esse povo primitivo, que sobre a bandeira desse Deus, que denominaram de Senhor dos Exércitos, invadiu outras terras para matar, roubar, pilhar, destruir, sabe? Escravizaram as criancinhas, só as virgens, as mulheres virgens, eram levadas para serem estupradas, abusadas por esse povo, desse Deus, né? Que agora criou tudo e todo segundo o livro que eles inventaram. Mas agora escolheu um povo, né? E tem que fazer uma aliança com esse povo, é cortar a pele do pinto, né? Povo agora eleito, em detrimento de toda a humanidade. Então que pai escolhe um filho para matar os outros filhos, sabe? Nem mesmo ele teve capacidade de eliminar os próprios filhos que ele criou. E agora escolhe um povo para matar outros povos. E esta merda tem sido replicada, né, de geração em geração. Essa porcaria que nós tentamos abrir os olhos de vocês para pular fora, sair fora dessa, né? Religião é uma péssima ideia, gente. Esse vídeo aqui, pessoal, é uma série que eu estou fazendo. Eu estou analisando aqui, chama-se Religião em Foco. Né? Este aqui é o segundo vídeo, analisando sobre religião. Né? Pensamentos do religioso, a cabeça do religioso, né? Pensamento da Bíblia e outros livros também, de outros livros sagrados também. Historicidades e fatos históricos e muito mais. Tudo sobre o olhar de nós ateus, ateístas. Para você entender um pouco como funciona a nossa cabeça. Para você tentar despertar e sair desta porcaria onde você está enfiado, né? Até o pescoço, nessa lama toda, nessa perversidade. O crente arroga ser servo, né? Servo é escravo de um Deus único e verdadeiro. Nunca foi único nem tampouco verdadeiro. Existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses não revelados, milhões de deuses revelados, né, ao redor do planetinha Terra Azul. E nenhuma divindade dessa jamais se apresentou para toda a humanidade. Precisa de um pau mandado para sair replicando. E o crente é que entra em defesa como advogado dessa divindade quando criticamos aqui o Deus bíblico, né? O cagão do espírito pombo, tarado, sem vergonha, e o Jesus de merda, né? Viadinho da Bíblia, né? Do Novo Testamento. Aí o crente fica puto e vem defender ele, sabe? Provando a ineficácia, a inexistência e também, né, que esse Deus é um inerte.
né? Esses deuses, todos esses deuses, né? Ele próprio não se defende. Aí precisa de você, um otário, para vir defendê-lo. Ah, mas quando você morrer, você será castigado, né? A desculpa do crente é essa, sabe? Porque essa divindade, ela perdoa tudo. Tudo. O cara matou, roubou, estuprou, né? A criancinha. Mas, se aceitar Jesus, ele vai para o céu ficar com a criancinha que ele acabaram de matar. Ele só não aceita que você o critique, porque ele é muito vaidoso, não é? Pessoal, o crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade, é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, poligamia, né? Infanticídio, canibalismo e muito mais, sabe? O gibi da criança crescida que vive no mundo de hoje, né? Que acredita que cobra fala, machado flutua, peixe engole gente, árvore fala, águia fala, homem ressuscita, jumento fala, na Bíblia tem dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, homem que entra em jaula de leão e consegue se manter vivo. Isso tem levado os loucos religiosos a entrar em jaula de leão, né? Serem mortos e até terem que matar os próprios leões, os guardadores deles, né? Até porque eu não entendo, o animal deveria estar no local dele, né? Lá na natureza. Esse é o local dele. Mas aí botam aqui, ainda por cima, no meio de gente doida, retardada, que pega a porra de um livro desse, primitivo, escrito por uns caras lá atrás, inventaram um monte de história, e o cara quer seguir aquela merda, acaba tomando no rabo, sabe? Zumbis que andam sobre a terra, tem a Bíblia, homem que anda sobre água, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, ainda tem a Virgem Mary, que casada deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, nessa loucura que é o cristianismo, esta perversa religião, sabe? Que só tem trazido dissensão na humanidade, só porqueira que a Bíblia tem trazido. Que esse Jesus trouxe paz, uma ova, esse filho de uma rapariga desse Jesus criado pelos romanos, rapaz. Ele diz em Mateus 10:37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Vê? Colocando aí, você negar seu pai, sua mãe, seu filho, né? Para adorar uma porcaria de uma divindade nojenta dessa, que manda matar. Jesus chega a dizer, Lucas capítulo 19:27, e quanto àqueles que não me tiverem com o Senhor, rejeitando o meu reinado, trazei-o diante de mim, matai-o diante de mim. Quem disse a tu que teu Jesus é bom, seu Zé Ruela? Hein, crente? Sabe? Esta porcaria dessas divindades trazidas nos braços de homens aqui. A guerra do Paraguai, cara, os brasileiros, né, extinguiram 60% dos paraguaios. Você tem ideia? E são tudo cristão. Deus acima de todo, uma nação sobre Deus, né? Inclusive várias insurgências, guerras aqui, né, civis dentro do Brasil, provocadas por religiosos, com cunho religioso. Basta citar a Guerra dos Canudos, né? O Antônio Conselheiro, maluco, doido, débil mental, levou milhares de pessoas à morte. Também teve outro na guerra lá do Contestado, ali entre Santa Catarina e Paraná, sabe? Para quem não sabe, muito raramente nem está nos livros de história. Você tem que pesquisar. A Guerra do Contestado também teve início por causa de outro maluco religioso. Teve o João, né? O João Maria, aí depois veio o José Maria. E por conta desse José Maria, né? Alegando que queriam um novo mundo, um mundo novo, que pertencente a eles agora, né, entrando numa terra contestada, sabe, entre, né, Santa Catarina e Paraná, esse cara invadiu lá e acabou em quê? Desgraça. Homens se dizendo a serviço de Deus com facão, arrancando cabeça de todo mundo, cara. A mesma coisa que tinha lá dentro da Bíblia, que o povo de Josué, o povo de Abraão, o povo de Moisés, rasgava a barriga das mulheres com espada e matava o feto dentro da barriga. E isso aconteceu no Contestado. Eles matavam as mulheres, cortavam ao meio. Na Guerra do Paraguai, o Brasil fez isso. O tal do Solano Lopes, né? O ditador paraguaio lá, fugindo na merda que fez, que o povo paraguaio foi seguir aquele maluco, sabe? Ele, quando fugiu, botou crianças para atrasar o exército brasileiro. E o exército brasileiro não teve pena, sabe? Não tem nada de heróico nisso, você matar crianças. Fuzilou milhares de crianças, sabe? Essa é a realidade desse povo que se diz santo, escolhido. Tá? Vamos ver aqui alguns textos, pessoal. Como eu falei para vocês, essa série de vídeo aqui, ela fala sobre, né, pensamentos de religiosos, textos bíblicos e tal, e alguns fatos históricos. E aqui é um fato histórico para que vocês tomem conhecimento. Isso que a Igreja Católica faz quando você se põe, Igreja Católica ou qualquer religião que venha dessas três religiões, as três religiões mais perversas da face da Terra. Pode ter certeza. Nenhuma religião presta, nenhuma divindade presta, mas as três, criadas no meio do deserto por aqueles caras, judaísmo, cristianismo e islã, pertencente ao mesmo Deus de Abraão, né? É tudo porqueira, perigosa.
sabe? Saída lá de plágios, né? Toda porcaria que tem dentro do Antigo Testamento, que para os judeus não é antigo, é tudo plágio. E o cristianismo, invenção. É foda, né, velho? E o cara acredita nisso. Então, a Igreja Católica, veja só o que aconteceu com o padre Alfred Louis, nascido em 1857 e falecido em 1940. O padre Alfred Louis, procurando provas definitivas daquilo que acreditava, né, o Jesus Cristo, né, ele procurando prova de Jesus Cristo, e ele também estava inconformado com o descrédito que o cristianismo vinha sofrendo nos meios cultos de Paris, né, pelos ímpios, né, os ímpios somos nós, ateus, né, os pensadores, né, resolveram então pesquisar, o padre então resolveu pesquisar a fundo a vida de Jesus Cristo, e quando o cara pesquisa acontece o quê? Descobre, né? Então o que acontece? Visando desfazer, né, as contestações apresentadas pelos ateus, o padre, no sentido de que Jesus Cristo não teria existido, o padre, né, Luiz, né, ele também queria provar que Jesus Cristo seria realmente, né, Jesus Cristo seria uma fraude montada com aproveitamento de lendas, né, e de acontecimentos que foram juntados aos sofrimentos do feiticeiro judeu Yana Ben Hakol, né, que depois de morto virou um mito e foi transformado em Deus, Jesus Cristo, um Deus chamado Jesus Cristo. Então o padre procurando provas, né, que os ateus diziam, olha, esse Jesus Cristo ele é uma lenda, ele é um mito. Ali os romanos queriam ali criar uma divindade para eles, criaram lá no concílio de Nicéia, escolheram os livros, vai ter uns babaca que entra ali. Não, Paulo, mas quem criou o cristianismo não foi o Constantino, foi esqueci o nome do outro agora, mais para frente, né? O outro só fez, né, decretar o cristianismo como religião oficial, né, do Império Romano. Mas essa porcaria foi forjada dentro dos concílios. Inclusive criaram a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Pombo tarado, né, para dizer que o Deus do Novo Testamento também é do Antigo Testamento para que os judeus seguissem. Então veja só. Então o padre foi atrás e quem vai atrás descobre, né? Mas ao pesquisar nos escritos que a Igreja Católica guarda 7 chaves, o padre Luiz constatou, horrorizado. O cara vivia dentro do Vaticano, o cara vivia lá com o Papa tal, e o cara não sabia dessas merda, né? Você vê que até eles próprios, né, são enganados, né? Então o padre Luiz ali foi lá atrás, né, e constatou horrorizado, né, que as críticas dos ateus se baseavam em fatos incontestáveis. Como que pode os ateus saberem mais do que os religiosos, hein? Não é foda isso? O padre foi atrás, inspirado nos ateus. Vou ver se esses caras estão falando a verdade. Tomou no rabo, né? Mas ele teve hombridade, né? Ele inclusive foi, né, excomungado da igreja por conta disso. Então o padre descobriu que os documentos nos quais a Igreja Católica se apoia são plágios de antigas lendas pagãs sobre Tammuz, Horus, Crestos, Mitra e etc. Inclusive, os tais dos antigos cristãos primitivos eram seguidores de Crestos, dos assênios, né? Em virtude do cristianismo ser apenas mais uma lenda que evoluiu no curso dos tempos, o cristianismo é mais uma religião, mais uma lenda que evoluiu no curso dos tempos e já por questão, né, de honra, né, por questão de honra e de respeito à humanidade e honestidade intelectual, ele não poderia ocultar o resultado de suas pesquisas. Então o que o padre Luiz fez, né? Os documentos relativos ao governo de Pilatos na Judéia nada relatam a respeito de alguém que, em se intitulando de Jesus Cristo, ou Messias, ou enviado de Deus, teria sido... Os documentos de Pilatos, né, não fala nada sobre esse Jesus, né? Teria sido preso, condenado, né, e crucificado com assentimento ou mesmo com sua vontade, né, pela sua própria vontade, conforme narra os evangelhos, né? Não tomou conhecimento jamais de que um homem excepcional praticasse tais maravilhas e sobrenaturais, ressuscitando mortos e curando doentes ao simples toque de suas mãos ou com apenas a sua palavra, né? Então o padre Luiz resolveu então escrever um livro e foi aí que a igreja se revoltou, sabe? Cara lá de dentro, porra, entregando. Mas assim aconteceu, Jordano Bruno foi morto,
né? Porque alegou que a Terra não era o centro do universo, também como Galileu Galilei, que morreu preso dentro de casa por conta da igreja. O Giordano Bruno foi morto mesmo pela igreja. Ele era padre também, era lá de dentro. Ele foi morto. Aí depois ergueram uma estátua em homenagem ao cara. Essa gente é muito escrota, né, rapaz? Então lá, é por isso que o pessoal tá revoltado aí, né, com uns líderes ali, né, heróis americanos, né, que na realidade eram escravagistas, né? O pessoal tá revoltado porque ergueram estátua para os caras, né? É assim, pô, funciona, né? Não é por isso que a maioria dos santos da Igreja Católica, né, eram pessoas humanas, né? Inclusive, né, a Santa Helena, a mãe de Constantino, matou sua própria nora, assassinos, né? Pessoas que iam para a guerra nas cruzadas, matavam uma porrada de gente, voltava, quando morria era transformado em santo. Gente que tirava a vida era transformada em santo. São Luís, né, que inclusive aqui no Brasil tem São Luís do Maranhão, sabe? É né, um rei, assassino, sanguinário, né? Aí que foi transformado em quê? Em santo pela Igreja Católica. É sempre assim. Então, em 1908, por ter dito a verdade e ter ousado mostrar o que a igreja escondia do povo, o padre Luís perdeu a sua cátedra de filósofo da Universidade de Paris, foi perseguido pelos que não admitiam as controvérsias, né? Contrariaram, a igreja não admite ser contrariada, ou querem impor a sua versão a ferro e fogo, pelo amor ou pela dor, né? Essa é a desgraça da religião. E foi excomungado, então, o padre Luís pelo Papa São Pio X. Papa vira santo. Essas desgraças, tudo vira santo, né? E a porra do cristão acredita. Ah, mas o evangélico diz, não, mas nós não adoramos imagem. Mas você adora a porra da Bíblia. Você não adora essa desgraça que anda debaixo do sovaco aí? Esse teu desodorante, que tu nem conhece? Não é, seu babaca? Não adora aquelas páginas podres lá que não servem nem para limpar a bunda? Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar mais algumas coisas aqui. Em relação às mulheres, sabe? Mulher alguma deveria né, seguir essa Bíblia, né? Deveria se afastar desse livro, né, que fala mal delas, do primeiro ao último capítulo, do Gênesis ao Apocalipse. A mulher é discriminada na Bíblia. Já fiz vídeo sobre misoginia, né? Pesquisa aí na internet, você vai ver uma porrada de safadeza que botaram lá para esses caras. Vamos analisar mais aqui uma passagem bíblica em Gênesis 19, que diz o seguinte, pessoal. Só um instante. Vou ampliar aqui, porque tem um filho de rapariga que diz que eu tô imitando o Rivanildo, que não tô nem conseguindo ver. Safado, crente não tem nem o que falar do cara, sabe? Tenho o maior respeito pelo Rivanildo Menezes, que é um pioneiro aqui, mas eu já falava contra a religião muito antes. O Rivanildo ainda estava no sistema religioso, eu já criticava essa desgraça. Por quê? Porque eu nunca fui religioso, né? Eu posso bater no peito e dizer, olha, eu nunca fui escravo de vocês não, seus nojentos. Né? Mas por que você está criticando então? Porque basta observar que vocês são tudo um bando de safado, né? Um bando de nojento. Eu preferi ir buscar na história para saber se o que vocês estavam falando era verdade. E olha a surpresa, tal qual a do padre Luís, hein? Então vamos lá. Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Pergunta, né? Tragam-os aqui para fora, que nós queremos ter relações, né? Conhecê-los, né? Então Ló saiu para fora para falar com os homens. A história de Ló, né? Aí chega 2 anjos na cidade, né? Ali Sodoma, Gomorra, né? Sodoma. Chega 2 homens lá, né? E esses homens são anjos. Aí o povo vê, se interessa para transar com os anjos, né? Olha, a Bíblia só tem porcaria, né? Mas tem pior. Sabe o que acontece? O safado do Ló oferece as próprias filhas, cara, virgem, para os caras usar para não tocar nos anjos. Agora eu me pergunto, é muito estranho, homens transam com anjos? Vocês não têm uma figura de anjo aí, aquele ser alado, né? Transparente, né? Mas é de carne e osso os anjos? Que coisa estranha, né? Aí depois, né? Os caras vão embora, os anjos... Ló vai embora de lá da cidade, a mulher dele é transformada em estátua de sal, e depois Ló transa com as suas 2 filhas, a filha embebeda ele, né? Dizendo que é para manter a linhagem do pai. Mentira! Que a próprio texto da Bíblia diz que haviam cidades por perto. Então tinham homens lá. Ou só era cidade de quê? De Amazonas, né? Só tinha mulher? Cacete, a Bíblia é escrota demais, né? E depois o crente ainda diz que não, o vinho que Jesus bebia ali, que ele transformou, era suco de uva. Cacete, essa porra tá lá dentro do Antigo Testamento, caralho. Já existiu a bebida desde lá. Esse povo judeu, hebreu, era um puto dos cachaceiros, como Jesus era, que nunca existiu. Mas nas páginas da Bíblia ele era. Porque até a própria Bíblia diz que ele era. Lá ali vem, né?
o beberrão e comelão, glutão, né? Tá na Bíblia, seu Zé Ruela. Agora aqui os caras querem comer o anjo. Tem outra história também, né? É que a história lá, onde acontece a mesma coisa, os caras vão na casa do cara, porque o cara é de outra cidade, o velho acolhe, né? E ali quem se fudeu foi a concubina. O velho também foi a mesma coisa. Pegou, ofereceu a concubina do cara e ofereceu a filha virgem também, né? Só que se fudeu foi a concubina. E depois de ter sido estraçalhada, o safado do cara que foi buscar a menina na casa do pai dela, sabe? Cortou ela em várias partes e enviou para as tribos de Israel. Esse é o povo maravilhoso, esse é muito maravilhoso. Aceite Jesus e sua vida será transformada, você será transformado num robô, num doente mental, onde só entra ali o chip na tua cabeça, o que o pastor digita, não é? Agora, pessoal, mais uma parte aqui, mais uma fraude bíblica. A Bíblia é fraude por cima de fraude, né? Mas as tal das cartas paulinas ali, né? Do tal do apóstolo Paulo, que nunca existiu. Repito, nenhum dos evangelistas escreveram aquelas porcarias, que dali é tudo criação de homens, tá? Até porque o primeiro evangelho de Marcos foi escrito lá pelo ano 70, sabe? Da invenção do ano Domini, o ano de antes e depois de Cristo, né? Que, inclusive, o ano Domini foi criado 600 anos depois. Eles inventaram uma data e até nem bate, né? Porque o Jesus, ele some, né? Com 12 anos, porque ele estava sendo preparado para ser um semideus. Quando chega nos concílios, tinha a corrente do bispo Ari que dizia que ele deveria ser filho de Deus e não o próprio Deus, e tinha outra corrente que queria que ele fosse o próprio o Deus. Então por isso que a Bíblia tem passagem que Deus diz, Jesus diz, ele está em mim, o Pai está em mim, eu estou nele. Outra hora ele diz, ninguém é bom senão um, que é Deus. Então ele está dizendo que ele não é bom, quem é bom é Deus. Então você diz que Jesus é bom, você é um mentiroso igual a ele, né? Então essa fraude aqui, mais essa fraude aqui, vamos ver, a do apóstolo Paulo. De fato, nenhuma evidência liga Paulo às primeiras igrejas cristãs. Até porque essas cartas paulinas, os assênios já tinham, que eram os seguidores de Crestos, né? De um dos messias que não fazia porcaria nenhuma dessas que inventaram para ele aqui, né? Transformaram no Superman, o popstar galileu, para o crente acreditar. O cara fazia peripécia pra cacete, sendo que os historiadores da época não falam nada disso, né? Então vamos lá. As principais igrejas cristãs não falam, né? A história dos Atos Apóstolos é uma farsa, né? É mais uma farsa, né? Eu já mostrei várias farsas, né? Mas Atos Apóstolos é uma farsa. Cartas paulinas certamente existem. Essas cartas estavam de posse dos assênios, né? Mas as epístolas, longe de serem genuínas, originaram-se nas batalhas doutrinatórias, né? Batalha doutrinatória, né? A igreja, né? Batalhando para impor a expansão do cristianismo, né? O que foi que aconteceu com o Brasil? Expansionismo do cristianismo. Eles chegaram aqui com a bandeira do cristianismo. Desceram do navio para obrigar os índios a serem cristãos. É por isso que o cara hoje diz, não, eu sou cristão, Deus é acima de todos. Teu Deus chegou aqui no navio tão fraquinho que é, seu otário, né? Então, doutrinatórias acriminosas, né? Do século II, né? Uma época em que a pseudografia, ou seja, pseudoescrita, né? E os escritos apostólicos foram forjados, eles eram armas de guerra na mão dos cristãos, né? Do cristianismo. Eles forjavam essas porcarias todas, né? Para levar isso como bandeira de guerra, né? Se Deus é onisciente, por que precisou enviar espiões a Jericó, né? Porque Deus, com a sua onisciência, né? O pessoal aqui, né? Que criaram esse Deus no meio do deserto para invadir outras terras. Agora, o Deus manda ele invadir e o cara tem que mandar espião lá. Os caras foram observar. E não foi só nesse caso, não. Tem outras cidades também que eles mandam os espias, né? Tal, e pouparam a prostituta nesse caso, que a prostituta sempre é morta. Mas como ajudou os espias, aí ela foi poupada, né? É tudo putaria desse povo, gente. Deus onisciente, ó. Cacete. Tá vendo a desgraça todinha no mundo, sabe? Não faz porra nenhuma no banco cagão dele, né? Cagando na cabeça dos crentes. Deus vagabundo do cacete. Gente, não se pode deixar enganar, de Deus não se zomba, pois o homem que semear isso também colherá, né? De Deus não se zomba, né? Esses aqui são medos que eles impõem, isso é Gálatas capítulo 6, versículo 7, né? Isso porque, né, a Rede Globo aqui fez, Rede Globo faz uma zomba de Deus, né, e da fé, né? Porque não se pode falar nada dessa divindade, o crente entra logo em defesa, aí eles colocaram o texto para isso. Isso aqui são uma armadilha bíblica, de Deus não se zomba, não se brinca com Deus, claro, deixa Deus brincar só,
né? Esse Zé Ruela vagabundo que estava lá no meio da escuridão do universo, resolve criar tudo, né? Diz que a Terra é o centro do universo. O filho da puta não conhece nem, né? A Bíblia diz, né, que a Terra é plana, né? Que o Sol, né? O Sol é que gira em torno da Terra com os astros, né? Aí tem uma redoma, na redoma está o trono cagão. O trono cagão onde tem ali, né? A privada de Deus que está cagando na cabeça dos crentes. Não é só cocô de pombo, sabe? E Deus não se zomba, não, pô. Deixa ele brincar só. Não se brinca com Deus, deixa ele brincar só. Deus criou... ser ateu não é para todos, é para quem raciocina. Criou o universo, né? Deus criou o universo, mas necessitou de ajuda de humanos, aquilo que eu falo, para escrever a Bíblia. O cara cria o universo, não aparece, não dá as caras, depois que criou, sumiu, né? Faça o homem mais semelhança, devia ser o que? Invisível. Depois que ele fez toda a merda, sumiu até hoje, ó. Ninguém sabe por onde anda, sabe? Sumiu geral. Aqui vemos Jesus no Monte das Oliveiras ali, em Getsemane, né? Aqui Jesus falando com ele próprio. Ele não é Deus, então ele vai falar com ele próprio. Mas o interessante dessa história, né? É pior ainda. É o que está aqui, ó, em Mateus capítulo 26, versículo 39. Indo um pouco adiante, esse trecho aqui, né? Jesus se afasta ali para falar com Deus, né? Aquela parte onde ele diz: afasta de mim esse cálice, né? É Mateus capítulo 26, 39. Indo um pouco adiante, ele vinha com os apóstolos, aí pediu para os apóstolos aguardarem. Indo um pouco adiante, prostou Jesus com o rosto em terra, no chão, e orou, né? Orou: Pai, meu Pai, se for possível... Interessante que ele disse: se for possível, né? Então ele desafiou o Pai. Ele desafiou. Não foi possível para o Pai Todo-Poderoso, né? Porque eu me pergunto, para que uma porra de uma divindade cria todo ser humano, precisa depois mandar dilúvio, matar todo ser humano, que é plágio, né? Dilúvio é plágio, né? Papel de julgamento. Aí depois tem que matar todo mundo, mata os animais juntos. Depois ele precisa mandar o filho para morrer, para salvar o humano. Salvar de quê? Salvar do quê? Se até essa porra desse inferno nunca existiu, o diabo nunca existiu, né? São palavras. Inferno, lá no hebraico, é apenas sepultura. Sheol. Quando bota para o grego, eles pegam... Na Septuaginta eles pegam o inferno de Hades, da mitologia grega, até porque os romanos tinham seu próprio panteão romano. Por que abandonaram para ter uma divindade? Porque fica mais fácil você dominar todo o rebanho com apenas um sacerdote e uma divindade ao lado ali do imperador, do presidente, do faraó, seja lá qual for, do ditador, sabe? Não importa. Então ele prostrou-se ao chão e orou ao Pai: Pai, meu Pai, né, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres, né? Tá aquela parte ali maluca da Bíblia ali, que os caras ficaram lá atrás. O interessante é saber como que esse texto aqui de Mateus 26, 39 está na Bíblia, se ele se afastou e estava sozinho. Se ninguém escutou o que ele estava falando. Como que pode esse texto estar na Bíblia? Tu não desperta não, crente, que isso é invenção. O texto diz: então indo um pouco adiante, prostou-se, indo um pouco adiante, ele mandou os caras ficar. Ele mandou aguardar, o Pedro e os outros aguardar. E ele foi indo um pouco adiante. Então prostrou-se e orou. Ele estava só. Como que esse texto foi parar na Bíblia? Se ninguém ouviu ele falar isso. Só foi ele e o Pai. O Pai estava nele e ele estava no Pai. Me explica. Tu não entende como funciona a fraude não, né, cara? Jesus não nasceu de uma virgem e não se ergueu dos mortos, porque esta merda é impossível. Cresça, retardado crente. Vamos a mais aqui, pessoal. Passagens maravilhosas da Bíblia. Você quer ver como você vai parar no inferno? Rapidinho, deixa eu te mostrar. Tal do inferno que não existe, né? Como reservar uma passagem para o inferno, para habitar com o cramunhão, que os crentes acreditam, né? Seja gay, você vai para o inferno. Levítico capítulo 20, versículo 13. Seja mentiroso, e o próprio Deus mente pra cacete, e ele próprio envia o espírito de mentira. Salmos capítulo 5, versículo 6. Coma camarão, comer camarão, ó, vai para o inferno também. Levítico capítulo 11, versículo 10. Né? Se divorcie, Marcos 10, do capítulo 7, do capítulo 10, do versículo 7 ao 12. Coma carne de porco, Levítico capítulo 11, versículo 7 ao 8. Fale sem permissão do marido, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12.
né? Trabalhe no sábado, né? Agora eu me pergunto, se fosse seguir essa aqui os tal dos Mormon ali, né? Da igreja dos santos dos últimos dias, né? Não pode trabalhar no sábado não, sabe? Agora eu quero saber como é que esses filhos de rapariga comem, né? Se não tiver ninguém trabalhando nos restaurantes, né? Na polícia, para cuidar da segurança deles, como é que fica, né? Então, trabalhe no sábado, você vai para o inferno. Números capítulo 15, versículo 35. Faça uma tatuagem. Levítico, você vai para o inferno também. Levítico capítulo 19, 28. Né? Você também vai para o inferno se adorar outros deuses. Porque esse Deus, sendo ele único e verdadeiro, como o crente arroga, ele tem ciúme de outros deuses que não existem. Até porque ele tem que ter mesmo, porque ele também não existe. Então, se os caras acreditarem em outra divindade inexistente, a dele, ele também desaparece. Né? É uma merda do cacete, né? Então adore outra divindade. Deuteronômio capítulo 13, versículo 6 ao 10, né? Você vai para o inferno e ele manda matar, sabe? Não só ele mata e que joga no inferno, né? É o tal do livre-arbítrio que nunca existiu, né? Então vamos lá. Faça a barba ou corte o cabelo, você vai para o inferno. Levítico capítulo 19, versículo 27. Faça, então por isso que tem umas igrejas que a mulher é tudo cabeluda, sabe? Não raspa o cabelo nem de, né? Dá para fazer ali, né? Vassoura de piaçava, né? Então faça sexo antes do casamento, Deuteronômio 22, né, versículo 20 ao 21. Use roupas com tecidos diferentes, Levítico capítulo 19, versículo 19. Deite com uma mulher casada, Ixi, Maria, tem muita nego no inferno. Deuteronômio capítulo 27, versículo 22. Tudo isso aqui, pessoal, te manda para o inferno, passagem direta para o inferno. E muito mais, sabe? Né? Aqui, né, aquela hora em que Jesus diz que vem buscar os crentes, né? Eu vim buscar os crentes que estão desgraçando o planeta. Leva, Jesus, volta, Jesus. Façamos uma oração aqui, sabe? Tomamos aqui, né, um pouquinho de água benta e vamos orar, sabe? Para o São Longuinho, sabe? Para ver se Jesus aparece, né? Porque São Longuinho, né, as causas do desaparecido, né? As coisas que desaparecem. Então, vamos rezar para São Longuinho para ver se Jesus aparece e leva esses crentes para qualquer planeta do sistema solar e deixa a Terra limpa de toda desgraça de religião. Aí, inclusive, leva junto político, leva toda essa desgraça. Deixa os ateus, que nós saberemos comandar a humanidade e evoluir a humanidade, deixar para os nossos filhos uma herança, né, realmente boa, né? Não uma desgraça de uma herança religiosa, sabe? Mas somente mais uma passagem, vou ver se dá tempo, né, pessoal? Uma passagem terrível aqui da Bíblia, né? Os negros evangélicos não conhecem a história e nem tampouco a Bíblia, né? Por que não conhece? Lucas capítulo 12, versículo 47. E ao servo que souber a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, castigo, né? Castigo com muito açoite. Lucas capítulo 12, versículo 47. Então, o próprio Jesus, safado, sem vergonha da Bíblia, não nega o próprio Antigo Testamento, que ele disse que não veio para abolir a lei, sim para cumpri-la. Então aqui ele, né, falando aqui no evangelho do suposto Lucas, né, que não são escritos por eles, sabe, que aquele, né, escravo deve permanecer escravo e submisso ao Senhor, e o Senhor tem o direito de espancá-lo, bater nele. Sabe? Isso também está no Antigo Testamento, onde o próprio Deus bíblico, incentivando a escravidão, dá até preço para os seres humanos de acordo. E sempre a mulher é a metade do valor do homem. Essa é a dura realidade que vocês não querem encarar. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.